Podem começar, estão no ar. Olá! Oi! Estamos ao vivo! Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas! Aê! Gente, que prazer estar aqui com vocês! O meu nome é Lívia Marastiga, esse é o Olá! Saulo. Diga, estávamos aqui, tem um monitor na frente. Pronto, estamos arrumando aqui agora. Está tudo sob controle aí. Gente, vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Acho que já estava. Acho que já estava. Vai lá. Vou compartilhar de novo aqui. Para a gente falar um pouquinho sobre empreendedorismo e carreira, como a gente pode pensar a carreira e os negócios nesse universo colaborativo. Então, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Aperta ali só para tirar o ocultar ali um pouquinho para a gente começar. Deu certo? Quem sabe faz ao vivo. Vamos lá. Legal, gente. Tudo ok. Então, vamos lá. Falar um pouquinho sobre empreendedorismo e carreira nesse universo colaborativo. A gente tem que apertar aqui, ó. Beleza. O meu nome é Lívia Marastiga, já falei para vocês. Nós estamos aqui em Pato Branco, Paraná. É um prazer enorme poder estar aqui com vocês, pertinho da Argentina ali. Eu sou mentora de negócios, sou idealizadora do Acelera Guria, uma aceleração de negócios exclusiva para mulheres. E também sou sócia do One Coworking, junto com o Saulo, onde a gente vive um pouquinho do empreendedorismo aí, que a gente vai contar um pouquinho para vocês, né, Saulo? Exatamente, estamos aí completando 5 anos de coworking, né, justamente nesse mês de julho, e ficamos muito felizes com o convite para compartilhar com vocês um pouquinho da nossa rotina, né, sobre os negócios, sobre as carreiras das pessoas e contar o que nós estamos percebendo sobre o presente e o futuro dos negócios. Beleza? Se vocês quiserem seguir a gente nas redes sociais ali, Lívia Marastiga, Saulo Pandini, e também tem o One Coworking, ONE-CWKI, um dos primeiros coworkings aqui da nossa região, né? A gente está no interior do Paraná, então a gente tem muito orgulho desse título também. E aí a gente vai começar falando o seguinte, né? A ideia, né, de falar um pouquinho sobre empreendedorismo e carreira é porque a gente vai viver um futuro onde a gente vai ter trabalho e não necessariamente emprego. E se a gente for começar a pensar nisso, né, em todas essas transformações, né, que estão acontecendo, a tecnologia, a gente também vai viver um futuro que é muito instável, né? Chega até a ser meio redundante a gente falar sobre isso, considerando que estamos aí no segundo ano da pandemia, né? Mas é tanta coisa acontecendo, tanta transformação, tanta tecnologia, essa instabilidade, né? A gente não saber direito como vai ser o futuro gera muita ansiedade também. E até pensando nesse cenário em que a gente vai ter um trabalho, não necessariamente um emprego, a gente vai precisar aprender a gerenciar as nossas carreiras, né, Saulo? Exatamente. Tem muita coisa mudando, na verdade, e já passamos daquela fase, né, de Netflix, Airbnb, né, tá todo mundo já cansado de saber, até aqui em Pato Branco já chegou isso, que nós estamos aqui no interior do estado do Paraná, e viemos trazer alguns exemplos para vocês perceberem de que tá tudo diferente, certo? E compartilhar já não é mais uma novidade, né? Cada vez mais coisas estão sendo compartilhadas. Sim, eu lembro que em 2017 a gente foi convidado também para palestrar na Campus Party que aconteceu aqui em Pato Branco, e a gente falou, né, sobre Airbnb, sobre Uber, né, e a gente estava falando sobre o universo colaborativo que naquela época, para a gente que está aqui no interior, era muita novidade, né? E aí eu lembro de ter falado com o Saulo uma vez sobre a questão da economia do acesso, né, o coworking, ele faz muito parte disso, e eu falava assim, pô, a gente está compartilhando tanta coisa, né, de carro a casas, o que será que vai ser nosso? E eu lembro que naquela época eu falei assim, acho que as nossas roupas vão continuar sendo nossas, acho que as nossas roupas e um computador vai continuar sendo nosso. E aí a gente se deparou aí com a Roupateca, provavelmente se você é de São Paulo, talvez já deve ter acesso a esse tipo de coisa, ela fica lá em São Paulo, mas que é um armário colaborativo, é um armário compartilhado, onde várias pessoas, né, podem, né, ir lá e alugar uma roupa e ficar com essa roupa durante um tempo em casa. E aí, tipo, se a gente for pensar todo nesse universo em que até as nossas roupas daqui a pouco não vão ser nossas, né? Então a gente vai ter a possibilidade de alugar uma roupa, né, Saulo? Como que a gente vai pensar uma carreira onde a gente não consegue mais ter nada, né? Onde a gente não consegue ter nem essa previsibilidade do que vai acontecer. Se tudo vai ser compartilhado, né? Se a gente vai ter a possibilidade de ter um futuro, graças a Deus, muito mais sustentável. Mas como é que fica a carreira? Como é que ficam os negócios? Como que a gente consegue pensar
esse futuro quando a gente não tem mais essa previsibilidade, quando a gente está entrando num mundo de muita transformação. Então, é um pouco sobre isso que a gente vai falar ao longo da nossa palestra aí. Como entender a carreira e os negócios nesse mundo cada vez mais colaborativo, onde a gente tem cada vez mais acesso às coisas, mas que a gente também tem muita instabilidade, certo? E aí, se a gente for pensar num universo aí, onde a gente vai viver pelo menos 100 anos, né? Como que a gente planeja a carreira e os negócios, né, Saulo? Exatamente. Se você pensar, até muito pouco tempo atrás, ter 60 anos era estar idoso, né? Uma pessoa que estava no final da vida produtiva, né? Pensando, vou me aposentar, já não vou mais fazer mais nada, vou só viajar, enfim, vou cuidar da minha família e assim por diante. E hoje a realidade de que uma pessoa com essa idade, ela tá normal, né? Ela tá vivendo com saúde, né? Uma vida ativa, produzindo, certo? E quando você pensa que você vai viver muito mais do que se vivia até pouco tempo atrás, a maneira como você enxerga a carreira, né, o que você vai fazer com o seu tempo disponível muda completamente. Total. Eu lembro de uma conversa muito engraçada que eu tive com o padrasto do Saulo, porque eles construíram, né, o pai, a mãe dele e o padrasto, eles estão na faixa dos 60, 65 ali, né? E eles construíram uma casa recentemente, e a gente estava sentado na sacada, assim, na varandinha, e aí o Adair, que é o padrasto do Saulo, falou assim, nossa, porque eu pretendo viver 30 anos nessa casa. Eu falei assim, meu Deus, 30 anos? Eu não tenho 30 anos, como você quer viver 30 anos? E na minha cabeça, eles já estão com uma certa idade, né? Eles já se aposentaram. Então, assim, eu fiquei, cara, eles já viveram o dobro do que eu já vivi, né? Então, tipo, eles têm 60 anos hoje, eu não tenho nem 30. Eles já viveram quase o dobro do que eu já vivi. E eles ainda pretendem viver uma vida inteira, a minha, naquela casa. E é muito engraçado que eles vão viver com muita saúde nessa aula. Eles são pessoas muito ativas, assim, sabe? Não só ativas de trabalho, mas também ativas no sentido físico, né? E aí, quando a gente começa a pensar sobre isso, como é que a gente gerencia uma carreira? Porque a gente, quando a gente é novo, e digo pela gente, porque a gente também não tá tão velho assim ainda, mas a gente queima muita largada, né? A gente acha que a gente vai dominar o mundo com 30 anos de idade. Só que dominar o mundo com 30 anos de idade, se você pensar, por exemplo, que a minha mãe me teve com menos da minha idade, né, e eu ainda não tenho filhos, se a gente for pensar nisso, como é que a gente consegue gerenciar uma carreira em que as coisas mudaram tanto e que a gente não consegue replicar o modelo dos nossos pais, né? O padrasto do Saulo ficou 40 anos, né? 40 anos na empresa. Exatamente. Se você imaginar que até hoje, né, Sim. Muita gente vive 30, 40, 50 anos na mesma empresa, uma carreira não é parada, não é estável, mas é uma carreira no mesmo lugar, né? E quando você começa a pensar que você vai viver, quem sabe, 100 anos, cada vez mais eu acho que é mais difícil a gente se perceber estar no mesmo lugar por tanto tempo. Então é muito provável que isso vai mudar, né? Que a gente vai ter que entender as possibilidades e pensar, poxa, como é que eu vou fazer pensando nessa lógica? Total. Se a gente for pensar, né, que a gente vai viver pelo menos 100 anos, e a gente for pensar que pelo menos a gente vai fazer transições de carreira, né, pelo menos 5 vezes, né, eu estava lendo um estudo esses tempos sobre isso, sobre carreira, em que a gente vai mudar de carreira pelo menos 5 vezes na vida. Conseguir fazer um planejamento de carreira, um planejamento de negócio, para empresas que provavelmente não vão durar tanto tempo assim, né? Antes a gente via empresas que duravam 100 anos, que passavam de geração. Mas será que a gente vai viver isso no futuro? Como que a gente se planeja para isso? E assim, trazendo até agora uma questão, e daí depois vocês podem até colocar ali nos comentários se vocês também se identificam dessa forma. Pensando em nós, mulheres, existe uma dificuldade ainda maior, né? Principalmente para as mulheres que querem ter filhos, a transição de carreira, né, e ter múltiplas carreiras é um processo importantíssimo para a gente conseguir se planejar para poder ter filhos. Então, a gente precisa pensar sobre isso, falar sobre isso e se planejar para isso, né? É isso daí. E aí, uma coisa que eu quero muito, e aí por isso que a nossa palestra fala, né, empreendedorismo e carreira, e a gente pode falar muito sobre isso porque a gente recebe muitos empreendedores iniciantes lá no coworking, entender que o empreendedorismo, ele vai ser um plano B, ou ele vai ser um dos planos da sua carreira, independente, né, em alguma instância, isso vai acontecer, tá? Então, assim, a gente precisa, no nosso planejamento de carreira, entender que o empreendedorismo, seja ele como plano B ou como um dos planos, ele vai
existir na sua carreira. E quais são as formas, nessa aula, disso acontecer? Exatamente. Hoje a gente está, de repente, pensando, poxa, mas eu trabalho numa empresa, né, tenho meu emprego, estou feliz com o trabalho, né, e está tudo certo. Mas pode ser que daqui a 20 anos isso mude, porque todo mundo, né, sonha em ser melhor, né, em, sei lá, viver numa cidade diferente, comprar alguma coisa maior do que se tem, né, aumentar o patrimônio, e pouco a pouco ir melhorando, né, tendo uma vida mais confortável. Como é que será que vai a nossa vida daqui a 20 anos? Será que a gente está igual, com as metades dos mesmos sonhos? Provavelmente não. E essa é a questão, como é que a gente vai conseguir chegar até esses novos horizontes, baseado no que a gente já sabe fazer e no que a gente gostaria de fazer depois. E eu gosto de falar que empreender, né, que o empreendedorismo vai fazer parte, em algum momento, da sua carreira, porque é o seguinte, a gente vai ter, por exemplo, a possibilidade de fazer freelas, né? Então, né, ser freelancer em algum outro tipo de negócio. A gente vai trabalhar para terceiros, né? Então, a lei da terceirização trouxe muito isso, né? Da possibilidade da gente trabalhar como PJ para muitas empresas. O home office, né? A pandemia permitiu, né? A gente já falava de home office há 5 anos atrás, né? Mais até, né? Porque a nossa história no empreendedorismo e na economia compartilhada, ela é antiga, né, Saulo? A gente conhece coworking há quase 10 anos, né? Que a gente vive esse universo colaborativo. Mas o coworking em si, né? O One Coworking aqui em Pato Branco, ele tem 5 anos. E a gente percebe que antes o home office era algo meio afastado ali, né? Para poucas pessoas. Para poucas pessoas. E agora, com a possibilidade que a gente tem de ter o home office como uma opção, permite com que a gente tenha outros trabalhos. Hoje mesmo, antes da nossa palestra, eu estava conversando com o Thomas, né? Um pessoal que está ajudando a gente num projeto que a gente está lançando no Acelera Guria. E ele estava falando que o fato dele não ter, né? Ele mora em São Paulo. O fato dele não ter que se transitar, né? Demorar quase 2 horas, né? Perder 2 horas no trânsito, abriu espaço para que ele pudesse pegar novos trabalhos, e hoje ele tem mais, né, tarefas do que ele tinha antes, mais clientes do que ele tinha antes, porque ele tem mais tempo. Então, pensando todo nesse contexto, né, em que a gente tem a lei da terceirização, a gente vai trabalhar muito como PJ, os freelas, os trabalhos para terceiros. Se você não for empreender, pode ter certeza, né, Saulo, que alguém na sua família vai empreender, alguém no seu meio vai empreender. Seja por necessidade, seja por opção. E eu acho que muito do nosso trabalho nessa aula é fazer com que o empreendedorismo ele se torne mais profissional. Exatamente. Que a gente comece a perceber o empreendedorismo, né, abrir uma empresa, prestar serviço para alguém, como uma possibilidade possível de carreira, e não necessariamente só um empreendedorismo por necessidade, que a gente se planeje para isso. Se a gente for pensar, gente, vamos fazer assim, ó, faça uma linha, né, a gente está sem quadro aqui agora, mas faça uma linha e pense quanto tempo você vai trabalhar. Eu tenho certeza que em algum momento você vai prestar algum serviço para alguém. E um fenômeno que a gente está vendo muito, né, também, é a questão da era dos serviços e da era do conhecimento. Até você comentou nessa semana passada falando sobre o seu amigo que perguntou sobre as fábricas, né? Uhum. Se tinha, não sei, conta a história aqui. Exatamente, um amigo meu estava lendo um livro sobre economia, enfim, sobre as tendências de economia, e ele perguntou num grupo de WhatsApp que tinha vários empresários aí de algum tempo, né, de casa, e perguntou: alguém de vocês conhece alguma pessoa que iniciou uma indústria, mas que não veio da família, que não é legado? E de um grupo de 40, 50 pessoas, surgiram 1 ou 2 nomes em todo o estado de Santa Catarina. Então, eram pessoas de todas as regiões naquele grupo. E foi impressionante perceber de que o volume de pessoas que estavam começando negócios na área da indústria era muito pequeno. E é uma realidade que a gente vê como reflexo do que está acontecendo, né? Então, a gente vai ver cada vez mais pessoas empreendendo na área de serviços, e não só na questão do serviço em si, né, de eu prestar, por exemplo, ser um psicólogo, um arquiteto, mas da forma como a gente entrega, né? A gente falou lá no começo sobre a roupateca, né, que é um armário compartilhado que as pessoas alugam as peças de roupa. A gente pode ter uma diminuição de fábricas que fabricam roupas para ampliar a possibilidade de oferecer o acesso às roupas. Então, imagina se a gente tivesse um armário compartilhado por cidade, ou 2, 3, 5, 10 por cidade, né? O quanto a gente poderia reduzir de impacto, mas também o quanto a gente estaria promovendo de acesso. Então,
Quando a gente fala do empreendedorismo focado nessa questão do serviço e do conhecimento, e que a gente vai, né, em alguma instância da nossa vida, ter um freela, trabalhar para terceiro, né, compartilhar o nosso conhecimento, inclusive como moeda, né? A gente já tem plataformas que trocam serviços, né? Então, o Saulo me ensina inglês, eu ensino espanhol para ele. Então, até o conhecimento vai ser moeda de troca. E aí, se a gente for pensar nesse cenário, o que acontece, né? A gente começa a perceber que a economia compartilhada, a economia colaborativa e a tecnologia, elas conseguiram diminuir muito as barreiras para começar a empreender nessa aula. Exatamente. Você começa a imaginar de que até pouco tempo atrás, as pessoas basicamente dependiam da sua cidade, da sua região para conseguir clientes, certo? Para conseguir vender o seu serviço, o seu produto. Com a internet, com a velocidade com que as coisas ficaram mais fáceis, mais acessíveis, hoje em dia é muito fácil você conseguir oferecer o seu serviço para uma pessoa do outro lado do país, certo? E quando você começa a pensar em abrangência de até onde você consegue atender uma pessoa em outro país, em outro continente, as possibilidades, elas se transformam. Exato. Né? E daí o contexto muda completamente. Total. Se você for pensar, por exemplo, né, a própria faculdade de psicologia, né? Então, uma faculdade super formal, né? Se a gente for pensar, recente, porque a psicologia não é tão antiga quanto uma engenharia, uma medicina, mas para você atender como psicóloga, você precisava ter um investimento inicial, você precisava alugar uma sala, mobiliar essa sala. Então, empreender era muito mais caro. Talvez uma psicóloga recém-formada demorasse para começar a empreender, para começar a fazer um negócio. Hoje em dia, não, né? Então, hoje ela pode atender pelo celular, pela internet, ela consegue atender de casa qualquer pessoa em qualquer espaço. E eu sempre lembro, né, a história do Acelera Guria, né? A gente começou com os cursos presenciais lá no coworking para ajudar as mulheres da nossa região, né? É uma aceleração de negócios exclusiva para mulheres. E a gente começou a fazer os cursos presencialmente. E eu lembro muito de uma frase do Lucas, né, um parceiro nosso, que ele falou assim: Lívia, tem gente no Acre precisando de você e você não tá lá. E aquilo mudou muito a minha perspectiva. Eu falei assim, cara, olha só, a gente tem um mundo. E olha que a gente está envolvido na economia compartilhada, né? E a gente não conseguia enxergar isso naquele momento. Então, quando a gente começa a pensar que a minha carreira não é mais uma carreira local, mas ela pode ser uma carreira global, e que a barreira para eu começar a empreender ela é muito menor, isso abre espaço para a gente isso abre espaço para a gente poder explorar outras possibilidades, não só de renda, mas também de pensar novos caminhos para a nossa empresa, para a nossa carreira, inclusive abrindo um negócio. Exatamente, tá? Se a gente pensar, né, que o capital intelectual, ele cada vez vale mais, né, ele cada vez está mais importante do que o produto, né, porque relativamente a gente, não sei vocês, mas a gente prefere sempre, posso alugar ao invés de comprar, posso aproveitar aquele capital para fazer outra coisa, então você acaba diminuindo o consumo e aumentando a gama, né, de serviços que podem ser prestados. E pensando, obviamente, sempre em resolver problemas. Como é que eu, com a minha capacidade, posso ajudar uma pessoa a resolver o problema dela? E você acaba gerando uma valorização das pessoas nesse contexto, porque você pode aprender, né, cada vez mais coisas diferentes e prestar novos serviços para aquelas pessoas que têm algum problema específico. Total. Mas daí, assim, o que vai ser valorizado nesse cenário, né? Pensando que a economia compartilhada, a economia colaborativa abriu muito espaço, o que vai ser valorizado quando a gente fala de carreira e quando a gente fala de negócios nesse sentido? Pode passar? O que vai acontecer é o seguinte, né? A gente tem um cenário em que é possível ser e não necessariamente ter. Então, a autenticidade, ela ganha muito valor quando a gente está falando sobre pensar uma carreira e pensar que você vai empreender em algum momento nessa carreira. O que acontece, né, é que a afinidade, ela vai ser muito importante. E aí, agora, um pouquinho para frente, né, a gente vai falar sobre os elementos para você pensar, quais são os fatores essenciais para você poder pensar a sua carreira. São 5 fatores que a gente, né, acredita que sejam fatores essenciais para você gerenciar a sua carreira, pensando que empreendedorismo vai, em alguma instância, fazer parte do seu negócio, fazer parte da sua carreira. A gente precisa entender que a afinidade tem um ponto importante aí. Quando a gente fala de serviços, dessa possibilidade da gente contratar gente de qualquer lugar do país, e não necessariamente o meu coleguinha aqui da esquina, o meu vizinho, a afinidade, ela bate muito, né? Então, poxa,
eu estou contratando um serviço de um cara de São Paulo porque a gente bateu, né? Bateu o santo, foi legal, e aí a gente começou a trabalhar junto. Poderia ser alguém aqui da minha cidade? Poderia. Mas a gente encontrou outra pessoa em outro lugar, e isso fez com que a gente consiga se aproximar. Uma outra coisa que vai valer muito, né, é o atendimento e o profissionalismo com que a gente trabalha, né? Seja tendo um negócio, né? Então, prestando serviço para outras pessoas, sendo funcionário de alguém, a gente vai entender que o atendimento, a forma como a gente se relaciona, o profissionalismo com que a gente entrega as coisas vai fazer muita diferença. Então, para pensar a carreira e os negócios do futuro, a gente precisa pensar em processos que auxiliem a gente a conseguir garantir um atendimento de qualidade e um profissionalismo. Se a gente for pensar ali, né, o Nubank, né, por que o Nubank estourou tudo que estourou, né, dentro desse viés dessa economia, né? Porque tem um atendimento muito diferente, né, e muito exemplar comparado com os atendimentos que a gente tinha anteriormente. Então, a forma como a gente vai se relacionar, seja com o nosso chefe, né, com a empresa que a gente está trabalhando, seja com um cliente, é nesse formato de prestação de serviço, e precisa existir um atendimento de qualidade, e precisa até existir um profissionalismo que realmente sustente esse processo. Faz sentido, né? É isso aí, galera. Eu acho que é importante pensar de que, ao mesmo tempo que você expande o seu universo por ter menos barreiras, você gera mais concorrência, porque você vai estar disputando com mais pessoas, certo? Como você vai ter mais gente disputando o mesmo mercado, a gente sempre fala que o mundo é abundante, que tem cliente para todo mundo, certo? Mas, ao mesmo tempo, você tem que ser bom e aparecer bom, certo? Então, o profissionalismo ele tem que ser desde o seu trabalho, do seu serviço bem feito, bem entregue, mas também da maneira como as pessoas te enxergam, né? Aquela famosa frase que a gente gosta muito de falar, né? Não é só o que você faz, é como você conta para as pessoas que faz. Exatamente. Certo? A sua imagem é muito importante. Vamos falar mais sobre isso daqui a pouquinho, mas é importante perceber que a concorrência, ela gera a necessidade de nós nos tornarmos, seja lá onde nós estivermos, no profissionalismo, para que as pessoas realmente nos percebam e tenham interesse no nosso trabalho. Total. E aí entra um ponto que até o Saulo me questionou, né, quando a gente estava fazendo a palestra, sobre a questão da distribuição. Por que a distribuição, se a gente está pensando em carreira e negócios, o que a distribuição tem a ver com isso, né? E aí, eu sempre leio uma frase no livro Hitmakers, que ele fala o seguinte, né? Música boa, sem rádio, não vinga. E eu acho que no mundo dos negócios e no mundo da carreira é a mesma coisa. Não adianta você ser bom naquilo que você faz, ou você ter uma empresa que é boa naquilo que faz, você prestar um serviço legal para as pessoas, se ninguém te conhece, se ninguém sabe que você existe. Então, quanto mais, né, você tem o poder de chegar a mais pessoas, né, quanto mais você tem o poder de chegar, seja como profissional, seja como empresa, a mais pessoas, mais fácil vai ser de você conseguir ter retorno nesse processo, né? Então, a distribuição também vai fazer muita diferença. Ser conhecido no meio vai fazer diferença, certo? E aí, a gente vai ter que perceber que a gente vai ter que começar a criar o nosso próprio espaço. Provavelmente vocês já devem ter passado na campus aí, alguém já deve ter falado isso para vocês, que os nossos trabalhos não vão existir lá no futuro, que a nossa carreira não vai existir no futuro. E se a gente está falando de criar trabalho, de alguma forma a gente vai ter que incluir as habilidades de empreendedorismo para conseguir criar o nosso próprio trabalho, né? Então, a gente vai precisar aprender a gerir a nossa carreira, mas também a gente vai precisar aprender a empreender dentro das nossas carreiras. De alguma forma, gente, em alguma instância, seja como um plano B para você ter uma segunda renda, um processo de renda extra, seja como uma opção de carreira, empreender vai fazer parte da sua vida e a gente precisa aprender a fazer isso, né, Saulo? Exatamente. E quando você pensa na lógica de empreender, é muito diferente de você ser um funcionário de uma empresa, não é verdade? Porque um engenheiro que, enfim, que é autônomo, um programador que presta serviços, enfim, qualquer tipo de pessoa que preste algum serviço por si só, ela vai precisar ter uma série de habilidades que não são técnicas, que não são da área dela, né? Não é o projeto de arquitetura, não é o software que está programando, enfim, certo? É uma série de habilidades que você precisa ter primeiro o conhecimento e depois o domínio
para que você consiga ter um círculo virtuoso de que sempre você tenha alguma coisa acontecendo, certo? E trabalho sempre vindo um depois do outro. Algo sustentável, exatamente, né? A gente sempre fala o seguinte, né? Por que, por exemplo, um restaurante fecha, né? Às vezes a comida é muito boa, às vezes a comida é excelente, ou às vezes o programador é excelente, o arquiteto é um arquiteto excelente. Mas se ele não consegue gerenciar aquele negócio, então não consegue ter um marketing bem feito, não consegue cuidar do financeiro, não consegue cuidar das pessoas, dificilmente esse negócio vai para frente. E é a mesma coisa com uma carreira, né? Não sei se já deu para perceber, né, que carreira e negócios, né, empreendedorismo, eles coexistem, os princípios são muito parecidos, né? E é muito disso que a gente queria trazer para vocês, sabe? Que gerir uma carreira e gerir um negócio vão ser coisas cada vez mais entrelaçadas. E aí, quais são os 5 fatores essenciais para a gente conseguir gerenciar as nossas carreiras e gerenciar os nossos negócios, empreendimentos, a nossa prestação de serviço que em algum momento da vida vai acontecer? E aí o Saulo até falou assim, Li, você tem que falar isso, que isso é a marca registrada das nossas palestras, que é o seguinte, se você tivesse que, né, se você esquecer tudo que a gente conversou aqui hoje, né, se você esquecer da gente nessa aula, se você guardar esse slide, vai ter valido a pena para você, para sua carreira, para sua vida, para o seu negócio, tá? Que são esses os 5 pontos essenciais para quem quer gerenciar uma carreira e gerenciar um negócio de forma efetiva. Primeiro de tudo, saiba quais são os problemas que você resolve. Eu sou um programador e trabalho para uma empresa, né, Saulo? Você tem que saber quais são os problemas que você resolve para aquela empresa. Se você quer prestar serviço para alguém, se você é um arquiteto, quer prestar um serviço para alguém, quais são os problemas que você resolve para aquela pessoa? Então, ter isso muito claro é o primeiro passo nessa aula. Com certeza. A gente sempre fala para as pessoas das mentorias, principalmente, não foque no produto em si que você oferece, foque no resultado que a pessoa vai ter com aquele serviço. Poxa, qual é a dor da pessoa? Por que ela contratou o teu serviço? Certo? Por que ela está buscando um profissional daquela área? Poxa, eu estou procurando um designer para fazer a logomarca do meu negócio que eu vou abrir, por exemplo, né? Ou de mim mesmo, né? Como autônomo, vou começar a oferecer meus serviços. Mas peraí, qual que é a dor da pessoa? Ela quer só uma logo bonita? Não, ela quer demonstrar profissionalismo, ela quer demonstrar organização, certo? Porque ela, como pessoa, a gente gosta de coisas bonitas, de coisas organizadas, certo? Então, puxa, o que eu realmente faço pelas pessoas? Qual é o problema que eu resolvo? Isso tem que estar muito, muito claro para você. A segunda coisa que eu acho que é essencial é a gente precisa aprender a fazer networking. Então, quando a gente entende que conexões é necessário, a gente vai... Eu vou passar depois cada um dos slides, então eu vou passar mais rapidinho. A terceira coisa é cuidar do seu marketing pessoal, aprender a gerenciar seu financeiro e aprender a aprender, certo? Então, esses são os 5 fatores essenciais. E aí, né, como a gente já falou, o primeiro passo é entender quais são os problemas que você ajuda a resolver. Se você está procurando um emprego, ou se você vai se inserir no mercado de trabalho, se você vai prestar serviço para alguma empresa, liste quais são os tipos de problema que você ajuda a resolver. Se você vai começar a prestar um freela, começar a prestar um serviço para alguém, a mesma coisa. Tenha isso muito claro. É isso que as pessoas compram. Seja você gerenciando a sua carreira, seja você gerenciando o seu negócio. Exatamente. E pensar nisso no longo prazo, né? Conforme você vai aprendendo coisas novas, isso te permite conseguir ensinar coisas diferentes, né? Vender coisas diferentes. Então, a gente vai aprendendo novas soluções de problemas ao longo da vida e a gente vai viver bastante, né? Até porque, se as pessoas não entendem o que você pode fazer por elas, como é que elas vão te pedir, como é que elas vão te indicar para uma pessoa, certo? E para isso que estão, inclusive, as redes sociais, né? Mas não só a internet, mas uma conversa, quando você vai se apresentar para alguém, como é que você se apresenta para a pessoa, né? Então, nós vamos falar no segundo passo agora, é justamente cuidar da nossa marca, porque tudo que a gente fala, ela vai ser bom ou ruim para a gente, né? Seja intencional ou não. E é muito importante que a gente tenha clareza de conseguir transmitir para as pessoas de que forma que a gente pode realmente ajudar nos problemas que ela tiver. Sim. O seu nome, gente, é o seu maior recurso. E o que as pessoas conectam a você é muito mais valioso ainda, né? Então, o que você quer que as pessoas lembrem de você? Puxa,
fulana é muito boa em resolver tal coisa, fulana é muito boa em fazer, tipo, projetos incríveis para escritórios, né? Então, o que você quer que as pessoas te reconheçam, né? E sempre lembrar daquela coisa, né? Quem é visto é lembrado. Eu sempre falo o seguinte, clichê, né? Mas é real. Quem é visto é lembrado. Mas se a gente for pensar o seguinte, né? Todo mundo tem um amigo que parece que tá sempre viajando, sabe? Você fala assim, meu Deus, mas fulano tá viajando de novo. Só viaja, tá viajando de novo. Todo mundo tem amigo. E eu sempre falo, seja o amigo que está sempre estudando, seja o amigo que está sempre procurando coisa nova, que está sempre, né, trabalhando com coisas diferentes. As pessoas percebem. E isso é muito da nossa responsabilidade de mostrar isso para as pessoas. O que eu quero que as pessoas lembrem de mim? As pessoas não são obrigadas a saber o que você faz. E hoje a gente tem um poder gigante, né, na nossa mão, essa coisinha maravilhosa, que permite com que a gente conte para as pessoas aquilo que a gente está fazendo. Então, assim, não deixa para atualizar o seu LinkedIn quando você estiver procurando emprego. Não deixa para arrumar a biografia do seu Instagram lá e tirar aquela indiretinha para o crush ou aquela musiquinha e colocar realmente aquilo que você faz, como você ajuda as pessoas. Né? Se a gente for pensar num cenário de instabilidade, onde a gente vai ter cada vez mais trabalhos mudando, em que a gente não vai ter emprego, a gente vai ter trabalho, eu preciso mostrar para as pessoas o que eu faço, o que eu soluciono. As pessoas precisam olhar para mim e reconhecer como que eu posso ajudar elas, para que eu seja contratada de uma forma muito mais natural, para que eu possa achar clientes de uma forma muito mais natural. Então, assim, não deixa para cuidar dessas formas que te apresentam, que te mostram para o mundo, quando você estiver precisando. Cuide disso durante a sua carreira toda. Por quê? Porque se a gente vai trocar pelo menos 5 vezes de carreira, a gente precisa estar preparado para isso, tá? Exatamente. E o próximo tópico, pode passar? Pode passar. A gente fala que o segundo ativo mais importante de uma pessoa, na verdade, que é a rede de contatos. Porque você nunca sabe o que vai acontecer amanhã. Aquele amigo que você tem no trabalho hoje pode se tornar seu chefe amanhã. Aquele seu colega da universidade pode ser a pessoa que vai te indicar para o próximo emprego e assim por diante. Total. E aí, assim, a gente precisa aprender a lidar com isso, né? Entender que para a gente fazer networking, para a gente se conectar com as pessoas, a gente precisa conversar. A gente tem uma frase de um livro maravilhoso que eu sempre recomendo, né? Que é Mostre Seu Trabalho, que ele fala o seguinte, né? Para a gente ser interessante para as pessoas, a gente precisa ser interessado. Se a gente for pensar, eu lembro sempre de uma frase que o Saulo me falava lá no começo, quando a gente se conhece, ele falava assim, eu posso não saber como fazer, mas a gente precisa saber quem sabe. Então, quando a gente tem essa rede de contatos ativa, em qualquer momento em que eu precisar fazer uma transição de carreira, mudar de negócio, né, transformar, né, a minha empresa, eu vou ter com quem contar, eu vou ter pessoas para poder distribuir essa informação. Se eu preciso de novos clientes, né, eu posso, então, usar a rede que eu tenho para distribuir, para conseguir chegar a novos clientes. Então, a gente precisa pensar que networking é um processo essencial para quem quer gerenciar uma carreira, essencial para quem quer gerenciar um negócio. E aí o mais louco, né, que é porque a gente adora, né, o universo colaborativo. Hoje eu estava tendo uma reunião e daí eu cheguei na frente da câmera e falei assim, nossa, é por isso que eu amo coworking, né, porque estava todo mundo tomando café e conversando na cozinha. Porque quando a gente tem conexões, a gente consegue criar soluções a partir dessas conexões. A gente vai viver num mundo em que as transformações elas já estão ocorrendo e elas vão continuar ocorrendo através de nós. E aí, quando a gente começa a entender, a fazer essas conexões, né, de pessoas diferentes, com conhecimentos diferentes, a gente cria coisas novas, coisas que não existiam antes. E aí, um exemplo um pouco paralelo, não tão focado em network, mas para vocês entenderem essa questão de que as pessoas são como se fossem quebra-cabeças que a gente precisa juntar, né? A gente tem um amigo que agora ele está começando, né? Ele está fazendo uma transição de carreira. Ele trabalhava vendendo software, virou advogado e agora ele está começando a fazer gestão de tráfego. Eu lembro que eu falei para ele o seguinte, eu falei assim, cara, olha quantas pessoas você conhece desses dois meios, né? Por que a gente precisa começar do zero como gestor de tráfego? Por que a gente não pode aproveitar todo o conhecimento, todo o networking de 15 anos vendendo software para trabalhar tráfego? Você pode vender o seu serviço de tráfego para essas pessoas que compravam software de você. Você pode usar a sua expertise de como vender para vender produtos de alto ticket, por exemplo.
Então, quando a gente começa a entender que as nossas conexões, que os braços que a gente tem, que os conhecimentos que a gente aprende em cada lugar que a gente transita podem ser úteis para criar algo novo, para criar uma carreira nova, então, poxa, ao invés de eu ser só mais um gestor de tráfego, eu vou ser um gestor de tráfego que trabalha com produtos de alto ticket, porque eu tenho uma experiência de 15 anos trabalhando com venda de software de alto ticket. Então, eu crio um mercado novo. Ou eu posso fazer, por exemplo, gestão de tráfego só para advogados, né? Ele trabalhou uma época como advogado. Posso fazer gestor de tráfego só para advogados, porque eu já conheço aquele mundo. Transitar pelos mundos, conhecer pessoas, conversar e usar esses conhecimentos como se fossem quebra-cabeça é necessário para essa nova fase que a gente está entrando. E a economia compartilhada potencializa muito isso, né? Porque se a gente está vivendo um mundo onde a gente divide as coisas, a gente divide conhecimento, a gente conhece pessoas diferentes, divide espaço de trabalho, como a gente divide lá no coworking, a gente permite que essas conexões aconteçam de forma cada vez mais potente, certo? Perfeito. Tem um outro fator aí, né, que é a questão do financeiro. Com certeza. Eu acho que todo mundo cada vez mais está buscando essa palavrinha, né? A liberdade, né? Liberdade financeira, liberdade de lugar, né? De poder viajar, de continuar trabalhando e conhecer lugares novos. Eu acho que é uma das coisas que, pelo menos eu percebo pelas pessoas que eu converso, que é uma das coisas que as pessoas cada vez marcam. Mas a gente tem que entender de que para que a gente tenha liberdade, a gente precisa se preocupar com o financeiro. Total. E o financeiro, gente, como aprender a cuidar do nosso dinheiro vai permitir com que a gente consiga tomar decisões melhores de carreira. Então, por exemplo, se eu consigo fazer, né, paralelamente eu fazendo hoje, eu consigo fazer uma reserva que me permite tomar decisões lá na frente, onde eu posso fazer uma mudança de carreira mais sutil, onde eu posso começar um negócio novo de uma forma mais sutil, quando eu vou ter segurança para poder ter liberdade para tomar decisão, isso me ajuda muito. Então, se a gente vai pensar, né, que a gente vai viver 100 anos, que a gente vai trocar de carreira 5 vezes, trocar de carreira num momento de instabilidade financeira é muito mais ruim do que se você estiver preparado para fazer essas mudanças. Eu sempre falo que é abraçar o que está te incomodando, né? Então, assim, ao invés da gente lutar contra, que a gente abrace, que a gente se prepare para fazer essas mudanças. Se empreender vai fazer parte da sua carreira em algum momento, que isso seja como um plano B num primeiro momento, para você levantar caixa, para ser uma renda extra, para que você possa ter flexibilidade financeira para poder tomar escolhas melhores. Então, assim, aprenda a gerenciar o seu dinheiro. Isso faz parte, isso vai te fazer ser ter uma carreira melhor, um profissional melhor e ter um negócio melhor, com certeza, no futuro, pensando que empreender vai fazer parte da sua carreira. Perfeito. Até porque ninguém consegue pensar ideias muito diferentes, ser criativo, né? Pensar fora da caixa, como todo mundo está cansado de falar, se você não tem estabilidade psicológica. E você não vai conseguir criar essa estabilidade sem estabilidade financeira, certo? Sim. Por isso que é um passo tão importante a gente pensar, poxa, eu tenho um salário fixo hoje, de repente, mas eu não sei como é que vai ser mês que vem, certo? Eu queria fazer uma viagem, né, conhecer um lugar diferente, mas eu não sei se eu vou conseguir fazer, se eu vou estar empregado, se eu vou ter férias, enfim, uma parte se preocupando com. E quanto mais estável e preparado financeiramente, muito mais fácil você vai conseguir tomar uma decisão, inclusive de, e se eu perder meu trabalho, o que vai acontecer, certo? Quero mudar de cidade, quero passar mais tempo com a minha família, morar mais perto da minha família, sei lá, certo? Tudo isso fica muito mais fácil quando o financeiro está controlado. Total. E isso é muito de planejamento, sabe? De estrutura. Quando a gente sabe, né, aceita todo esse processo e se prepara para ele é muito mais sutil. E realmente, quando a gente fala, eu e o Saulo, a gente fala muito sobre a questão de profissionalizar o empreendedorismo, né? Se a gente está falando de um empreendedorismo de sustentabilidade, que ele nasce da instabilidade financeira, vai ser muito mais difícil esse negócio quando a gente se preparou para que isso acontecesse na nossa vida. Tem uma história muito legal, né, de uma aluna minha, que ela é esteticista, e aí ela trabalhava fazendo realmente as coisas, né, sobrancelha, fazendo a parte estética. E aí chegou um momento em que ela se tocou e ela falou assim, cara, para eu engravidar e poder ficar 6 meses cuidando do meu filho,
eu vou ter que ter alguma coisa que vai me dar dinheiro nesse momento, e hoje eu não tenho. E aí que ela criou toda uma estrutura, então ela criou uma clínica que tem vários outros profissionais, gerenciou essa clínica para que ela pudesse viver a maternidade de uma forma mais tranquila, mais sustentável. Então, entender isso, que a liberdade financeira te permite fazer escolhas melhores, é muito importante. E principalmente antes de ter o filho. Porque é muito mais fácil a gente se programar, não ter aquele peso, aquela obrigação, né? Porque quando você tem um filho, depois a vida muda, né? Ela transforma. Você não vai conseguir pensar com a mesma tranquilidade, né? Em como é que eu vou conseguir financiar no banco, pedir, sei lá, para a família o dinheiro emprestado, como é que eu vou viabilizar esse projeto? Se você consegue preparar isso antes, para que daqui a 1 ano, daqui a 8 meses, sei lá, você já esteja com a estrutura para fazer isso, tudo fica muito mais fácil. Total. É esse pensamento a longo prazo que precisa ter, pensando que a gente vai viver tanto tempo fazendo tantas mudanças de carreira. E aí, o outro fator é aprender a aprender, né? Vocês já devem ter ouvido com certeza, né, de que a gente estuda para profissões que não vão existir, né? E se a gente for pensar nesse cenário, né, que a gente estuda para profissões que não vão existir, que a gente vai ter que mudar de carreira, que provavelmente o empreendedorismo vai fazer parte disso, eu vou ter que aprender a aprender coisas novas. E não só coisas técnicas, né? Pelo contrário, na verdade, acho que a parte técnica vai ser uma das menores partes consideradas na transformação mental que a gente vai ter que ter para poder enfrentar isso, né? Claro. Conseguir desenvolver habilidades emocionais, conseguir desenvolver habilidades de gestão de uma empresa, conseguir entender que são várias outras coisas que vão fazer com que a gente consiga criar o nosso novo espaço de trabalho, o nosso novo trabalho lá para frente. Exatamente. Até porque eu acho que a parte técnica, todo mundo tem consciência que precisa melhorar, né, para se tornar melhor do que o concorrente, enfim, se destacar. Mas a partir de um certo ponto, por exemplo, alguém que trabalha numa empresa e de repente vira gerente, você vai ter uma equipe, então você naturalmente vai precisar aprender a lidar com pessoas. E quanto mais para cima da cadeia, enfim, né, da pirâmide você vai indo, mais responsabilidade você vai ter e mais necessidade de ter habilidades diferentes, né? Então, o financeiro, novas línguas, enfim, né? Qualquer coisa que vai realmente te ajudar a conseguir lidar melhor com os problemas e problemas diferentes. E vai ter que fazer isso cada vez mais rápido, né, gente? As coisas estão mudando assim, né? Parece que faz tanto tempo que a gente está em pandemia, mas, faz 1 ano e meio e quantas coisas mudaram na nossa vida, nos negócios, quantos negócios fecharam, quantos negócios abriram, quantas pessoas começaram a empreender, seja por necessidade ou por planejamento, a partir dessa oportunidade que surgiu. Então, a internet, né, ela possibilita com que a gente tenha que... Possibilita, não, e força a gente a ter que mudar cada vez mais rápido. Então, aprenda a aprender coisas novas. Eu acho que ser autodidata vai ter que ser uma das habilidades do futuro, com certeza. Aí, né? O que a gente mais via, pode passar, o que a gente mais via é que as pessoas, elas se pensavam como uma profissão, né? Por exemplo, nós tratamos por muito tempo um restaurante em que era nítido que a pessoa era um excelente cozinheiro, mas ele era só um excelente cozinheiro. Parece meio estranho falar assim, mas na verdade é essa, porque para ter um negócio, a gente precisa pensar em todas as áreas do negócio, certo? E estar preparado ou estar se preparando para conseguir dar conta de tudo, porque senão você não vai conseguir vender para sempre. Se você for bom arquiteto, ok, eu faço um ótimo projeto, mas e o próximo projeto? Quando é que ele vai vir, certo? Você tem que sempre estar paralelamente pensando daqui a 1 mês, daqui a quando terminar esse projeto, o que eu vou fazer, certo? E daí vem essa reflexão sobre profissão ou negócio. Né? A gente entender que uma hora, às vezes, os projetos acabam, ou às vezes a empresa que você está trabalhando te demite, e aí se você não está trabalhando ali aquela maquininha de estar se mostrando para o mercado, né? Não deixar o seu LinkedIn desatualizado, não deixar o seu Instagram desatualizado. Se você não está trabalhando em projetos paralelos para driblar essa instabilidade de que talvez pode ser que acabe o cliente, pode ser que você perca o trabalho, pode ser que mude a forma como você está trabalhando, que alguma coisa venha te substituir. Então, se você não está trabalhando esses outros motorzinhos, né? Se você não está cuidando do seu financeiro, fazendo networking, sabendo realmente o seu valor no mercado, fazendo o marketing do jeito certo, contando para as pessoas o seu trabalho, vai chegar um momento em que você vai estagnar na carreira. E se a gente for pensar que a gente vai viver 100 anos, não vai dar para estagnar na carreira tão cedo, não vai dar para a gente aposentar com 60 anos realmente. Inclusive, né, a gente
montando a palestra, a gente estava conversando sobre como que vai ser a nossa realidade, né? A gente vai viver um futuro onde a gente vai ter muito mais pessoas, né, de 60, 70 do que pessoas de 30, né? Porque a gente está tendo cada vez menos filhos, cada vez filhos mais tarde. Então, nesse cenário, a grande força de trabalho que a gente vai ter vão ser pessoas mais sêniores, né? Então, se a gente não estiver trabalhando esses outros motorzinhos e entendendo, né, gerenciando a nossa carreira como se a gente estivesse gerenciando um negócio, então, atraindo clientes, atraindo empresas, mostrando o seu valor no trabalho, cuidando do seu financeiro, tendo uma reserva, fazendo networking, se aqueles fatores essenciais que a gente falou para vocês, que era para vocês guardarem na cabeça de vocês, não funcionar, não vai acontecer. E aí, sempre lembrar, gente, que o seu bom trabalho, ele não fala por si. Sabe? Não adianta você ser um bom profissional se você não sabe gerenciar a sua carreira. Não adianta ser um bom profissional se você não encara o empreendedorismo como um dos planos de carreira para você poder crescer, seja no futuro próximo, seja no futuro mais distante. Mas não deixe só o seu trabalho falar por si. Faça os outros mecanismos trabalharem para você. Conheça pessoas, trabalhe seu marketing pessoal, tenha um financeiro estruturado, saiba como você resolve a vida das pessoas. Até porque pode chegar um momento que você, por ser um profissional muito bom, você tem muito trabalho, perfeito, mas e a sua saúde? Certo? E a sua gestão de tempo? Você está conseguindo aproveitar a sua família, se você tem filhos, por exemplo, enfim, as coisas que realmente importam para você, tem que haver um equilíbrio, certo? E quando a gente fala em entender o mundo do empreendedorismo, não é no sentido de ter um negócio, né, uma empresa, enfim, a forma tradicional de pensar. Um prédio. Né, um prédio, sei lá. Mas é de você pensar como negócio, certo? Poxa, eu estou conseguindo lidar com os meus clientes de forma que eles sejam satisfeitos, ao mesmo tempo que eu também sou satisfeito, porque eu consigo entregar o que eu gostaria, na medida, no prazo que eu gostaria, né? Eu consigo equilibrar e ter tempo para passear, para assistir um filme, qualquer coisa, né? O que importa pra gente. E manter o relacionamento, né? Uma coisa Exato. Que vai acontecer muito e que a gente já sente isso, a gente como empreendedor, contratando os serviços de outras pessoas, né? É a falta de profissionalismo, né? A pessoa não consegue gerenciar bem o seu tempo, ou não consegue gerenciar as várias carreiras e acaba se atropelando. Então, uma das questões que vão precisar existir ali é um profissionalismo para conseguir manter esse bom trabalho aí sendo bem executado para as pessoas. E se a gente for pensar nesse universo, né, em que a gente falou, por exemplo, que a gente vai viver um futuro onde a gente não vai ter onde a gente não vai ter emprego, a gente vai ter trabalho, muito trabalho, mas a gente não necessariamente vai ter emprego fixo. Que a gente precisa pensar numa carreira, né, que vai durar 100 anos, né, que a gente vai viver até 100 anos e que a gente vai mudar muitas vezes na carreira. E que a gente vai precisar se preparar para isso, que a gente quer deixar para vocês é o seguinte: o futuro, na verdade, ele já é o presente. E ele vai ser muito longo para nós. Eu espero realmente que a gente possa viver mais que 100 anos. Eu acho que a medicina está aí para proporcionar isso para a gente, né, Saulo? Mas se a gente for pensar nesse cenário que ele já pode acontecer na sua carreira, a gente quer muito de coração que você esteja preparado e lembre daqueles 5 fatores essenciais. É por isso que a gente quer deixar para vocês aí, sonhem alto, comecem agora com o que vocês têm, gerenciando a carreira de vocês e quem sabe pensando num plano B ou num plano de carreira que passe pelo empreendedorismo e que você comece realmente a alavancar a sua carreira e acelerar aí, beleza? Isso aí, gente. Não se preocupem, não fiquem presos aos problemas que vocês têm, às limitações que vocês têm hoje, certo? A gente tem um projeto paralelo, chamado Me Formei Agora, que é para pessoas, né, para a galera que está saindo da faculdade, e é muito normal quando você faz transições muito grandes, né? Vou me formar, né? O que eu vou fazer agora? Mas a minha cidade não dá para fazer aquilo, né? Porque eu não consigo ganhar dinheiro com tal coisa. Eu vou precisar mudar de cidade, conseguir um emprego. Eu vou precisar, sei lá, de um carro, né? Vou precisar de alguma coisa que eu não tenho hoje. E a realidade é que hoje as coisas são muito mais fáceis e muito mais acessíveis, certo? Normalmente é a gente que cria os próprios problemas. Então pense, poxa, o que eu consigo fazer com o que eu já tenho, certo? Na minha cidade, com os meus recursos, certo? Com as pessoas que eu já conheço. Porque movimento gera movimento.
E quando a gente começa a falar para as pessoas, olha, estou começando a trabalhar com isso, se você precisar, pode me indicar. Naturalmente, um trabalho puxa o outro, certo? E organicamente você vai ficar conhecido com aquilo, certo? E, consequentemente, as coisas vão acontecendo. Estejam preparados aí, gerencie a carreira de vocês e espero que depois de tudo que a gente falou, que você pense no empreendedorismo como um plano de carreira aí. Sonhem alto, comecem agora. Muito obrigada. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, aqui, deixa eu ver se a gente consegue acessar aqui as duvidazinhas. Não sei se a gente não conseguiu ver se tinha alguma pergunta aí. Enfim, fiquem à vontade. Nossas redes sociais estão aqui no slide. Podem seguir a gente, compartilhem conosco aí os aprendizados que vocês tiveram, certo? E fiquem super à vontade para chamar a gente para compartilhar, caso tenham alguma dúvida. Beleza? Sem perguntas aí, então, gente. Queria agradecer de coração. Sigam a gente lá. E acho que é isso, né? É isso aí, obrigado, Yolanda, pessoal. quer dar algum recadinho para o pessoal aí? É isso aí, galera. Muito obrigado por tudo, viu? Espero que tenham gostado da nossa conversa. Estamos à disposição, caso alguém queira conversar depois. Beleza, muito obrigada!